Aleluia. Meu boa noite a todos da plataforma, né, na paz do Senhor. Meu boa noite a todo você, ouvinte, onde está chegando as nossas vozes, onde você está acomodadinho com amanhã, depois de amanhã. Quando você entrar para ouvir essa programação, né, dessa noite, Deus abençoe você grandemente. Deus abra o seu entendimento cada vez mais e ouça a palavra do Senhor. Né? Essa noite eu quero falar um pouquinho para todos nós da história de Davi, o maior guerreiro da Bíblia, se chama Davi. E eu parei para ler o livro de 1 de Samuel, justamente interessada mais ainda no retorno da vida de Davi, da história de Davi. Você que me ouve, você que tem uma Bíblia, você que faz tempo que não pega a Bíblia para ler, ou está pegando para ler, convido você a ler o livro de 1 de Samuel. E assim, viagem com o Espírito Santo de Deus. Porque parei para ler, e Samuel era um juiz, era um profeta daquela época. E ele tinha um comando tremendo em Israel. E ele percebeu que o povo queria um rei. E ele, é claro que julgava tremendamente com Deus dos céus. E aí, Deus ouviu o povo dizendo que queria um rei. E Samuel tudo levava para Deus e disse para Deus: que é um rei. E aí, consagraram rapidinho, assim, né? Foi a consagração de Saul. Saul foi rapidinho, a gente leu no livro, entendendo algumas coisas das entrelinhas de como chegou Saul. O que Saul fez, ele já mostrava assim. De repente, o Senhor diz para Samuel: eu já tenho um novo Senhor para ser o rei de Israel. E disse para a casa de Jessé. E aí Samuel passa por algumas situações, orientado por Deus para poder chegar lá. Justamente já meio que fugindo de guerra, de luta, de perseguição. E aí ele chega lá. Quando ele chega lá, Jessé começa a mostrar os seus filhos. E Samuel, não é esse, não é esse, não é esse. E Samuel é como se já tivesse ficando nervoso. Tantos homens grandes igual Saul, homens bonitos igual Saul. E não é. E o Senhor me fala que não é. Mas falta, tem mais. Você tem mais algum filho? Ah, tem um. Tem um que está lá nas campinas, está cuidando das ovelhas. Como ele se chama Davi, vai chamar Davi. E aí chamaram Davi. Quando Davi chega, era baixo, era ruim, e tinha os olhos lindos, era bonito, era de boa aparência. Davi. Aí o Senhor diz para Samuel: é esse. E aí Davi foi ungido. E aí Davi começa a caminhar. Algo novo começa a acontecer na vida de Davi. Novas direções na vida de Davi. Até o ponto de Davi chegar no canto da batalha. Quando ele chega no canto da batalha, e Saul vê aquele menino ali meio apreendido, meio que desafiando Deus. Ele vai das vestes dele lá e coloca isso aqui, coloca. Aí Davi, mas eu não sei estar com isso, eu não consigo estar com isso, eu não consigo guerrear lutar com isso aqui. E aí ele tira, mas ele tinha uma arma, a arma que ele já tinha lutado, a arma que ele sabia que tinha que lutar. Ele já tinha experiências com o poder de Deus lá no suas ovelhas, defendendo suas ovelhas. E aí Davi vai e derruba aquele que desafiou de Israel. Davi disse: olha, tu está desafiando o exército do Deus vivo.
tu está desafiando o exército de Deus vivo. Ainda hoje eu tiro tua cabeça. Aleluia. Ainda hoje é você que vai as bestas pelas as aves de rapina de comer. É você que vai. E assim aconteceu. A palavra de Davi. Vamos considerar assim de uma forma bem interessante, meio metro para 2 metros numa guerra, e o meio metro venceu. O que parecia pequeno, indefeso, sem capa, sem arma, sem espada. Pois ele venceu. Grande homem que desafiou Israel. E todos aqueles homens enormes, homens grandes, pequenos, fortes, estavam todos com medo de Deus. E Davi vai lá, pelo poder, porque ele disse em nome do Senhor. Hoje, tu acaba dessa tua vez, tu vai ver o que vai acontecer contigo. Dali começa a vida de Davi no lado moçal. Uma perseguição terrível, porque a vida de Davi começou a fazer tanta diferença no palácio, na caminhada, nas entradas, nas saídas, na vida de Saul. Começou a chamar a atenção de Saul, atraiu o carinho, o afeto de Jonatas, o filho de Saul. Davi começa a ser destaque. Davi começa a chamar a atenção. Davi começa a vencer tanta coisa. Davi começa a brilhar. Davi começa a ter uma presença. Davi chamou tanta atenção que provocou Saul. Agora eu quero falar um pouco de Deus no meio desses 2 homens. Deus, vindo do banheiro, retirou o espírito dele de Saul. Colocou um espírito maligno em Saul. E Davi encheu o Espírito Santo de Deus. E aí começou uma guerra que quando o bicho estava puro de Saul, só era liberto quando Davi cantava e tocava sua harpa. Olha que situação, que posição que Deus fez com esses 2 homens. Esse livro chama muita atenção para preparar um guerreiro, para preparar você, meu irmão, você jovem, adolescente que está nessa plataforma, você, meu irmão, minha irmã, que temos experiências de anos caminhando com Jesus. Aqui a gente vê um guerreiro, começa uma perseguição, dispare de tanta perseguição. E como não falar melhor, era só para matar. Você já foi perseguido de morte? Ou você que me ouve nessa noite é perseguido de morte? Porque eu já fui muito perseguida de morte. Eu já estive numa igreja pregando e o Espírito Santo de Deus me disse: quando você sair daqui, pega sua moto e vai embora para a tua casa, porque tem um homem que está se preparando para ainda hoje, quando você sair daqui, ele tirar a tua vida. O revólver que ele está preparando. E eu ali levando aquela mensagem naquela igreja, eu levando a palavra, ouvindo o Espírito Santo de Deus me falar. Foi acabar o mundo. Na época eu pilotava uma moto, e aí eu saí dali, peguei a moto e vazei para minha casa, glorificando a Deus, não chorando de medo não, porque a gente vê aqui Davi muito corajoso, mas ele fugiu. O que ele pôde, ele fugiu. Ele tentava escapar. Jonatas avisava ele. Saul começou a perceber que o filho dele avisava Davi. Saul chamou para o filho dele um palavrão. É o único palavrão assim que eu vejo claro na Bíblia. Seu filho de uma vadia chama Saul para Jonatas de tanto ódio, com tanta vontade de matar Davi, porque Davi era luz, porque Davi era ungido do Pai, porque Davi foi escolhido e tirado
de trás das malhadas, com um cântaro de vida febre, ela deixou para nós esse louvor. Te tirei de trás das malhadas, como fiz quando eu vi com meu óleo de ungir. Eu recebi essa unção, Pai. Eu creio que nós aqui nessa plataforma, nós temos uma unção. E Davi ungido, tadinho de Davi. Olha, quando eu leio, eu choro. O tanto que Davi lutou, o tanto que Davi morreu, o tanto que o homem se escondia para não ser morto por Saul, pelos homens de Saul. E uma coisa muito boa que eu quero enfatizar essa noite é que sempre tinha alguém que ia ouvir e ia falar, ia ver o que estava acontecendo e ia avisar. É ou não é assim nos nossos dias dentro da igreja, fora da igreja? Sempre tem alguém que vai ver, vai ouvir e vai usar a língua e vai falar e vai fermentar a vida das pessoas. E fermentavam o coração de Saul, faziam Saul ficar fervendo de ódio para matar Davi. E Davi, tadinho, fervia, com vontade de ser livre de morrer, de ser morto, de ser matado. Escapava e escapava. Ele escapou tanto que teve uma certa posição de Davi, que se fez de louco quando ele ficou com medo. Ele teve medo daquele. Ele teve medo, fugindo tanto, ele ia chegar ali. Davi foge para Gade. Quando ele chega lá, ele dá de cara com ele, tem medo do rei. Aí ele começou a se cuspir, ficou louco, se fez de besta, de louco, de doido, para ele escapar, porque ele temia. O rei disse: olha, por que vocês me trazem? Vai embora. E a guerra continua na vida de Davi. A guerra vai, até que Davi chega um ponto que ele entra numa caverna. Entra naquela caverna para passar aquela noite escondido. Mas naquela caverna, Saul tinha entrado para fazer suas necessidades. Ele entrou naquela caverna e dormiu. E os homens de Davi disseram: ó rei, o Senhor não disse que ia entregar o teu inimigo nas tuas mãos, daí agora mata. Davi vai com a sua espada soberana. E essa espada era que ele pegou do Filisteu, do Golias, do grandalhão, do guerreiro que queria matar Israel. No meio da guerra, ele chega ali e deram a espada. Com essa espada boatíssima, ele tirou um pedaço da cabeça. Quando amanhece o dia, olha a posição de Davi, guerreiro, temente, sábio, inteligente. Ô rei, olha aqui, eu não quis tocar. Tu és ungido, tu és meu filho. Vai, ele vira, meu filho. Olha que acabou ali. Não, a guerra prosseguiu tanto que eu quero ler aqui em 1 Samuel, capítulo 22, verso 22, ele diz assim: então Davi disse a Abiatar, naquele dia, quando o edomita Noé estava ali, Noé era um que levava para ninguém, estava ali. Eu sabia que ele não deixava de levar em conta. Ele sabia, Davi sabia. A gente percebe a presença dos nossos. A gente sabe quem é e quem não é. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha. Mas a vida de Davi, apontando para Jesus, e a gente vê Jesus chamando todo sofredor, todo pecador,
todo fraco, todo doente, todo sem fé, todo sem capacidade de crer, de perseverar, de lutar, sem força para correr, sem força, sem inteligência para se esconder, sem inteligência para orar, sem ter um entendimento, uma relação aberta com Deus, para saber orar, para saber buscar, para receber uma bênção, para receber uma vitória. Aqui a gente vê Jesus dizendo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Davi disse: não tenha medo, fica comigo. Quando Davi disse isso para tentar, Davi sabia que ele não ia morrer. Abiatar também não seria morto junto. E quando Jesus disse isso, ele disse para a gente, para todos nós, você querido ouvinte, e quando você for ouvir, ele está dizendo para nós: vem a mim, eu tenho poder para tirar o teu medo, eu tenho poder para cancelar a morte, eu tenho poder para desfazer laço de morte, eu tenho poder para te dar cura, eu tenho poder para alegrar o teu coração, eu tenho poder para desfazer todas as sombras do mal que vem contra você, eu tenho poder para cancelar todo o poder da língua maligna, fuxiqueira. Eu tenho poder para te dar vida eterna. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu fiz a vida. A gente vê o trabalho de Davi até o dia dele partir, quando ele consagrou Salomão e disse para Salomão: seja forte, meu filho, seja homem, seja macho. Oh, glória, glória, glória. Eu quero orar um pouquinho agora. Você que me ouve nessa noite, você que vai ouvir, Deus do céu abençoa poderosamente o meu ouvinte, o nosso ouvinte. Abençoa, dê novas vestes, abre o entendimento, acorda para crer em Ti, Deus dos céus. Desperta vidas, Senhor, para acreditarem, para perseverarem, para se desnudarem do ser e se revestir do divino. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro agora por todos e te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor, por essa linda oportunidade. Muito obrigada.